Esse vídeo sobre o tema 10 discute, então, os assuntos inerentes aos materiais diretos. Vejam que o capítulo é bem extenso e traz bastante informação. O que são materiais diretos, né? Matérias-primas, componentes, embalagens, outros materiais diretos, todos são apropriados pelo valor histórico. E isso apresenta limitações que a gente também já viu anteriormente. Os problemas ligados aos materiais envolvem basicamente três áreas de avaliação, programação e controle. Avaliação: como eu avalio os materiais comprados por preços diferentes? O que fazer com os custos dos departamentos de apoio? Apropriar os produtos ou não? Como tratar sucatas e refugos? Problemas de programação: quanto comprar, quando? Como fixar lotes econômicos, estoques mínimos? Como tratar sucatas e refugos? No controle, como organizar a distribuição de funções de compra, pedido, recepção e uso de pessoas diferentes? Como organizar e desenhar as requisições? Como inspecionar os materiais? O que integra, né? Como ficam os encargos adicionais? O transporte, o frete, a segurança, a armazenagem, imposto de importação, gasto com liberação alfandegária. Vejam que esse capítulo abrange uma série de assuntos. A regra que orienta a avaliação de ativos continua válida, ou seja, todos os gastos incorridos para deixar o ativo em condições de uso ou de venda incorporam o valor desse mesmo ativo e a gente precisa saber fazer essa incorporação no valor. Por exemplo, numa empresa comercial, os gastos com armazenagem são tratados como despesa, já na indústria, como custo. Então, tem diferença de tratamento. Os gastos com armazenagem e manuseio dos departamentos de compra, recepção, normalmente são rateados aos produtos. Quais os critérios de avaliação que nós temos? Preço médio, PEPS e UEPS, que vocês já conhecem. Esse capítulo relembra um pouco disso. O preço médio é o critério mais utilizado no Brasil. Tá? Temos o médio ponderado móvel, que atualiza o preço médio a cada aquisição, e o ponderável fixo, que só atualiza ao final de um período. Temos o PEPS, que é o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Né? O material utilizado é custeado pelos preços mais antigos, permanecendo os mais recentes em estoque, só para lembrar. Não há diferença entre aplicar o PEPS no início ou no fim do período, tendo em vista, né, que o produto seja avaliado por um custo menor do que quando se usa o custo médio. Então, a subavaliação de custos do produto implica um resultado contábil maior. Isso é importante a gente ter em mente. No EPS, o último que entra, o primeiro que sai. Então, o material utilizado é custeado pelos preços mais recentes. Considerações sobre o uso do EPS. A diferença entre aplicar o EPS no início ou no fim do período. Tendo em vista a situação normal de preços crescentes, a tendência é que o produto seja avaliado por um custo maior do que quando se usa o custo médio e o estoque seja subavaliado. A superavaliação de custos do produto implica um resultado contábil menor, maior estoque, menor valor do resultado. E ele não é admitido pela legislação do Imposto de Renda brasileira. Resumo dos diversos critérios. É importante cuidar da consistência de uso do critério. Se precisar mudar, tem que esclarecer, justificar em nota explicativa. O PEPS apresenta o menor custo dos materiais, o EPS apresenta o maior
E o custo ponderado móvel apresenta um custo intermediário, nem menor nem maior. As diferenças existem somente enquanto existir estoque de materiais. Tratamento das perdas. As perdas normais, previstas, esperadas, são consideradas custo. As perdas anormais, que ocorrem involuntariamente, não são previstas, são consideradas perdas e vão ser lançadas direto no resultado. Subproduto. Nasce de forma normal, possui mercado de venda e não são considerados produtos propriamente ditos. Possuem comercialização tão normal quanto a dos produtos da empresa. Um exemplo, aqui o produto é a arruela. Então, a empresa metalúrgica produz arruelas. Para isso, ela compra uma chapa de malha. E essa chapa de malha, depois que perfura e tira as arruelas, fica então uma malha de aço, que é um subproduto. Essa malha de aço, se eu colocar 2 espetos, vira um produto, que é o produto grelha. Então, de um subproduto, se faz um novo produto. As sucatas. A venda da sucata é esporádica e o valor é não previsível. A gente vai juntando, né? Até que chega uma hora, vai lá alguém e oferece um valor por aquele estoque que a gente tem. Na verdade, não dá para chamar de estoque, é sobra, né? Então, elas não formam estoques, não são lançadas como estoque e não servem como redução dos custos, ao contrário dos subprodutos. Então, quando a gente vende, é contabilizado como outras receitas. O IPI, a gente já viu o IPI antes, né? Vocês viram em disciplinas anteriores. Empresas que não têm isenção de IPI nas compras, mas as têm na venda, devem considerar esse imposto pago na aquisição como um acréscimo do material adquirido. Empresas que pagam IPI na compra e têm os produtos tributados de IPI, eles atuam como intermediadores entre o pagador final do imposto e o governo federal. O ICMS segue a mesma lógica do IPI. A diferença é que o ICMS a gente calcula por dentro do valor e o IPI por fora. Impairment de stocks. Quando a gente tratou do tema 3, quando falamos sobre o princípio do custo como base de valor, dissemos que a aplicação do teste de recuperabilidade pode se constituir uma exceção ao uso do valor de aquisição. Se for previsível que os produtos acabados serão vendidos por preço, no caso líquido das despesas de vender inferior ao custo, então a gente precisa reduzir o valor realizável líquido dos estoques. Então, no caso, estoques de materiais, matérias-primas, material de embalagem, materiais intermediários de consumo, peças, componentes e produtos em elaboração também devem ser aplicados o teste de impairment. Isso significa que é necessário verificar periodicamente se o valor contábil desses materiais mantidos em estoque é passível de recuperação, ou seja, todos os estoques precisam ter seus custos contábeis recuperáveis. Na prestação de serviço, valem os mesmos critérios. O que é o impairment? É a defasagem entre o valor contábil e o valor recuperável dos estoques, que pode ser provocado por vários fatores, como obsolescência, danificação, redução do preço de venda, aumento dos custos de transformação, aumento de gastos e por aí vai. Em síntese, o teste requer que o valor contábil dos estoques seja comparado com o seu valor recuperável, e esse é definido como sendo maior entre o valor de uso ou o valor de realização líquido. Depois do ajuste, né? Se aquele item mantido no estoque, com o passar do tempo, ele pode sofrer mudança no valor novamente.
e aí o valor recuperável do ativo, se ele superar o valor contábil, a gente pode fazer a reversão. Esse processo, o teste de impairment, deve ser realizado por ocasião do encerramento de cada período contábil e os ajustes devem ser registrados no resultado de cada período. Inflação, compra de material a prazo. Então, quando a inflação é alta, os materiais comprados a prazo têm um preço pré-fixado. Ainda que pré-fixado, pode ser que tenha um valor adicionado. Tecnicamente, o correto é que este valor a mais seja trazido a valor presente e que a diferença seja contabilizada como despesa financeira ou ajuste a valor presente. Assim, o estoque não deveria conter essa parcela adicionada pelo fornecedor. Era isso. Leiam bastante, façam os exercícios e dúvidas no fórum. Até mais!